Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui trazendo mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje a gente vai fazer a correção, então, da atividade, né, do Em Casa número 1, que eu deixei para vocês na aula passada, tá? E depois a gente vai dar continuidade falando a respeito, então, daquele conteúdo sobre a água dos seres vivos. Beleza? Então vamos lá para a nossa correção. Bom, então lá na atividade 1, né, do Em Casa, tá, que eu deixei para vocês, tinha a seguinte pergunta, né, em relação ao texto. Tá, perguntando assim para a gente: quais propriedades da água tornam possível a atuação de um remédio em nosso organismo? Por exemplo, quando tomamos um comprimido para baixar a febre. Explique. Tá? Então, as propriedades da água que tem sobre o comprimido para que a gente possa, o nosso organismo possa, né, fazer a absorção desse material, né, dessas substâncias químicas que a gente tem dentro de um remédio, é que a água tem um papel como um solvente. Tá? Então, ó, solvente e meio de transporte. A água permite que o remédio se dissolva, assim ele pode ser absorvido pelo nosso organismo e, através do sangue, ser transportado até a região aonde atuará por meio de transformações, reações químicas. Tá? Então, por exemplo, se a gente está tendo dor na cabeça, né? Como que o remédio que a gente toma vai lá para o nosso intestino, né, para o nosso estômago, ele é absorvido pelo nosso corpo e chega até a nossa cabeça. Tá? Ou a gente está tendo algum outro tipo de dor muscular, né? No ombro, no cotovelo, ou enfim, em algum local do nosso corpo, e a gente acaba tomando esse remédio e ele não vai nessa direção, né? A gente sabe que a gente não coloca em cima do ombro ou em cima da nossa cabeça o remédio. A gente toma de via oral, tá? E como que ele consegue chegar até esses locais? É através do papel da água, tá? Como um solvente, ela vai dissolver esse remédio e esse remédio, então, ele vai chegar até essas regiões, tá? Professor, mas por que aquela água, esse remédio tem que sofrer essa dissolução? Para que o nosso organismo consiga absorver de uma maneira mais rápida, tá? E também consiga levar esse remédio de uma maneira mais eficaz, através da nossa corrente sanguínea, até aquele local, tá? Inclusive, tá? Remédios que são dissolvidos em água, como por exemplo dipirona, tá? Ele tem uma atuação mais rápida, ele consegue ter um tipo de absorção pelo nosso organismo mais rápido. Por exemplo, se a gente pegar dipirona ou algum tipo de remédio, como ibuprofeno, em comprimido ou em gotas, tá? O em gotas ele vai agir mais rapidamente do que o de comprimido. Por quê? O de gotas ele já está dissolvido na água, tá? Portanto, ele vai ser absorvido pelo nosso organismo mais rápido. Enquanto que o de comprimido, né, ele vai ficar um tempo maior para conseguir fazer essa dissolução, para depois agir no nosso organismo. Beleza? Então vamos agora dar continuidade, tá, ao nosso conteúdo que a gente estava trabalhando na aula passada. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a água, a importância da água para os seres vivos, tá? Um importante papel aí que a água acaba influenciando, tá? Peguem a apostila de vocês lá na página 329, tá? Para a gente dar continuidade a esse conteúdo. Bom, importância da água para os seres vivos, né? Então, a água ela desempenha importantes funções no organismo dos seres vivos, como veremos a seguir. A água como um solvente, né? Como a gente já teve uma prévia aí na nossa atividade do Em Casa número 1, tá? A gente vai dar continuidade agora falando a respeito desse papel que ela tem como solvente no nosso organismo, né? Então, a água atua como um solvente, tá, de muitas substâncias, ou seja, ela dissolve essas substâncias que são chamadas de solutos. Esses solutos podem, então, reagir com outras substâncias, também dissolvidas, ou ainda ser carregados para outras regiões do corpo, tá? É comum imaginarmos que apenas substâncias sólidas se dissolvam
em solventes como a água. No entanto, pense no peixe. Ele respira o gás oxigênio dissolvido na água. Nesse caso, a água é o solvente e o oxigênio é o soluto. Tá? Será que o mesmo vale para substâncias líquidas? A resposta é sim. E nesse caso, o líquido em maior quantidade é considerado o solvente. O álcool usado como produto de limpeza, encontrado nos mercados, é uma mistura constituída geralmente de 54% de água e 46% de álcool. Então, nessa situação, dizemos que a água é o solvente e o álcool o soluto. A sobrevivência dos seres vivos depende de uma quantidade enorme de transformações das diversas substâncias que compõem o seu corpo. Essas transformações, como veremos a seguir, são possíveis graças à água. Tá? Então, a água ela é considerada um solvente universal, tá, pessoal? Então, ela é utilizada para dissolver uma grande quantidade de substâncias. Tá? E como a gente viu, o nosso organismo ele é composto de uma grande quantidade de água, né? Podendo variar aí de idade para idade. Mas, em média, tá? 60% a 70% do nosso organismo ele é composto de água. Tá? Então, a gente tem uma grande quantidade. E essa água ela atua geralmente como um solvente para outras reações que estejam acontecendo. Como a gente já viu lá no nosso exercício 1 do Em Casa, né? A água ela serve como solvente para esses remédios, para que esse remédio consiga chegar em outras regiões do nosso corpo, tá? Através dessa dissolução na água e depois o transporte, tá? Através do nosso sangue. Ele também serve para dissolver, por exemplo, alimentos, para que a gente consiga absorver alimentos, tá? Ela faz também o papel de solvente em outras substâncias, né? Então, o que é solvente e o que é soluto, né? Para deixar bem claro aqui para vocês. Solvente é aquele material em maior quantidade, tá? Por exemplo, ele deu exemplo para a gente aqui do álcool. O álcool 54%. Então, o álcool 54%, né? A gente vai ter 54% de água e 46% de álcool. Tá? Então, ele é o 46 graus, que a gente vê lá no frasco, escrito 46 graus. Quando a gente vê aquilo, a gente sabe que 46% é álcool e 54% é água. Tá? E quando a gente tem o álcool 70, por exemplo, né, que é bastante utilizado agora nesse momento de quarentena, que a gente tem que higienizar as mãos. Tá? Esse álcool 70%, ele tem um papel inverso do 46. Por quê? Eu tenho uma maior quantidade de álcool, 70% de álcool, e 30% apenas de água. Nesse caso, a gente vai ter a inversão de papéis. O álcool é o solvente e a água é o soluto. Já no álcool 46, que a gente encontra nos mercados, né? Naquele caso, tá? A água funciona como solvente, porque ela está em maior quantidade, como a gente pode ver, 54%, e o álcool é o soluto, com 46%. Tá? No nosso caso, né, quando a gente está absorvendo um remédio, no caso lá do exercício 1 do Em Casa, quem era o soluto e quem era o solvente? A água, o solvente, e o soluto, o remédio. Por quê? O remédio estava em menor concentração. Beleza? E agora a gente vai ver outros aspectos, né, que a água atua no nosso organismo. A água como meio de transporte, né? Como será, por exemplo, que os alimentos que ingerimos chegam a todas as células do nosso corpo, né? Então, durante a digestão, os alimentos eles passam por diferentes transformações físicas e químicas, tá? Até seus nutrientes serem absorvidos pelo nosso intestino. Do intestino, os nutrientes são transportados dissolvidos na água, presente no plasma, componente líquido do sangue para todo o corpo, tá? Então, o nosso sangue ele é dividido em duas partes, só para deixar claro para vocês. No nosso sangue, a gente vai ter a parte do plasma, tá? E a gente vai ter a parte das células, que é composto pelas hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, e também pelos glóbulos brancos, que são células de defesa do nosso organismo, tá? Quando a gente vai fazer um exame de hemograma, por exemplo, eles fazem a centrifugação e a gente vai ter a parte do sangue, que vai ter a parte das hemácias, que são as células do sangue que vão ficar na parte de baixo, e depois a gente vai ter a parte do plasma e a parte superior, tá? Então, aproximadamente 60% do nosso sangue, tá? Ele é constituído de plasma, ou seja, de sangue. 98% do nosso plasma é sangue, apenas 2%, 98% do nosso plasma é água, tá? Apenas 2% é constituído de proteínas e sais minerais, tá? Então, esse plasma ele tem um papel
fundamental, tá, para o transporte de nutrientes, como aqui o texto trouxe para a gente. Tá? Por quê? Todos aqueles nutrientes que a gente acaba absorvendo pelo nosso intestino e pelo nosso estômago, né, durante o processo de digestão, ele entra na nossa corrente sanguínea e fica dissolvido ali no plasma. Tá? As células, as hemácias, os glóbulos vermelhos, elas têm a principal função de transporte de oxigênio. Ele não vai conseguir transportar nutrientes. Quem faz o transporte de nutrientes dentro do nosso organismo é o plasma. Tá? De carboidratos, quando a gente se alimenta de algum carboidrato, de proteínas, quando a gente se alimenta de alguma proteína, de gordura, né, quando a gente se alimenta de algum tipo de gordura e tudo mais. Por isso que é importante a gente ter uma dieta balanceada, para a gente conseguir transportar esses nutrientes de forma igual para todas as células do nosso organismo. Tá? Então, nas plantas, a água também ajuda a transportar os nutrientes do solo, absorvidos pelas raízes até as folhas. Para isso, as plantas, como as laranjeiras, entre tantas outras, possuem vasos que conduzem esse líquido, tá? Rico em água e sais minerais, conhecidos como seiva bruta, para cima até as folhas. E outros vasos conduzem um líquido conhecido como seiva elaborada, rico em água e outras substâncias produzidas pela planta, como açúcares. Tá? A seiva elaborada é conduzida de cima para baixo, ou seja, das folhas até as raízes. Tá? Então, pessoal, a gente também, não só, né, nos animais, né, a gente tem a água como meio de transporte de nutrientes e substâncias pelo nosso organismo, como também nas plantas isso acontece. Só que nas plantas acontece de uma maneira um pouco diferente. Tá? Nas plantas a gente não vai ter, por exemplo, um sistema sanguíneo com o coração como sendo bomba. Tá? Elas fazem um transporte um pouco diferente e tem dois vasos condutores lá dentro. Tá? A gente não vai entrar em muito detalhes a respeito disso, porque vocês vão ver isso, né, um pouquinho mais para frente, lá no 7º, 8º ano, dentro da disciplina de Ciências e Biologia. Tá? Mas, basicamente, a gente vai ter dois vasos. Tá? Um vaso vai conduzir a seiva bruta, e ela acaba sugando pelas raízes, e ali a gente vai ter uma grande quantidade de sais minerais e água. Tá? E depois, outros vasos condutores, eles vão transportar a seiva elaborada, tá? Que vai sair das folhas e vai em direção a todas as regiões da planta. Tá? Quem que é essa seiva elaborada, professor? Essa seiva elaborada, tá? Ela é composta basicamente de carboidratos, tá? De açúcar. E de onde que saem esses carboidratos, professor? Esses carboidratos eles saem através do processo de fotossíntese, um processo fundamental para a sobrevivência das plantas e de outros organismos. Tá? Então, durante o processo de fotossíntese, a folha lá fica recebendo raios solares, tá? E vai transformando o gás carbônico, juntamente de sais minerais, em moléculas de glicose, por exemplo. Tá? E aí essa glicose ela vai ser transportada para todas as regiões da planta, tá? Para fazer a nutrição desse organismo. Beleza? Então, a água ela funciona como meio de transporte tanto para animais quanto para vegetais. Tá? Cada um da sua maneira, como eu acabei de explicar para vocês. A água ajuda a eliminar resíduos. Né? Então, assim como os nutrientes são distribuídos pelo organismo, alguns resíduos do nosso corpo também são transportados e dissolvidos na água, do plasma do sangue até os órgãos responsáveis pela sua eliminação, os rins. Portanto, é fácil entender por que os rins são órgãos que contêm muita água. Tá? A produção e a eliminação de urina formada por água e resíduos do corpo compõe um dos mecanismos de saídas das substâncias indesejadas do nosso corpo. Tá? Então, além disso, né, nos mamíferos principalmente, a gente vai ter a eliminação da urina. Tá? E essa urina ela é uma composta basicamente de água e excretas do nosso organismo. Tá? Principalmente de ureia, tá? Que é um tipo de excreta nitrogenada que nós, os vertebrados, tá? E principalmente os mamíferos, acabam secretando. Tá? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho uma grande quantidade de amônia, né? Ureia, que o meu organismo já fez o metabolismo, né? Já sintetizou proteínas, já fez um monte de coisa lá, e aquilo ali não está servindo mais para o meu corpo. E aí ele vai sendo excretado através do quê? Da água. Por isso que é muito importante o quê? A gente se hidratar durante o nosso dia. Tá? Você perceber que quando vocês vão lá fazer urinar, né, no banheiro e sai aquela urina amarela está indicando uma coisa: você precisa se hidratar. Por quê?
porque a quantidade de água que você está perdendo, tá? O seu corpo ele regula devido à quantidade de água que você também está ingerindo. Se você ingere pouca água, o que acontece? Ele tem que pegar água de outras regiões do seu corpo, como por exemplo do plasma sanguíneo, e liberar na forma de urina. E isso não é bom para o corpo, porque a gente precisa de água para que todos os mecanismos que a gente tem dentro do nosso corpo, né, funcionem de uma maneira legal, de uma maneira correta, tá? Por isso que é muito importante a gente se hidratar, para que quando a gente precisa excretar essas substâncias que estão fazendo mal ao nosso organismo, tá? A gente não perca a água de outros sistemas que precisam dessa água para o seu funcionamento, tá? Então a gente tem que beber água. Ah, professor, mas eu só tomo água quando eu estou com sede, eu tomo 2 copos, 3 copos por dia, tá? Isso não sinônimo. Quando a gente está com sede, tá? Não quer dizer que a gente tem que tomar água somente quando a gente está com sede, tá? Quando o nosso organismo envia o sinal da gente para sede, quer dizer que já está faltando água. Então, às vezes, mesmo sem sede, é bom a gente ingerir água, tá? Ainda mais na idade de vocês, que ainda precisa de uma quantidade de água maior devido ao crescimento, né, que vocês estão tendo nesse momento, tá? Então, é muito importante a hidratação, principalmente agora no frio, tá? Por quê? A gente acaba perdendo menos calor, sentindo menos sede, mas a quantidade de água que a gente precisa no nosso organismo continua sendo a mesma, beleza? Então, a água ela também ajuda a eliminar resíduos, tá? Principalmente lá pela urina, beleza? A água protegendo o corpo, né? Então, você já teve aquela sensação desconfortável dos seus olhos secos e ardendo? Isso geralmente acontece pela falta de lágrimas. Grande parte da composição da lágrima é água que atua como um lubrificante e hidratante, tá? Então, as lágrimas, né, que a gente tem no nosso olho, a gente vai ter uma glândula aqui, uma glândula lacrimal, que fica na região superior do nosso olho, como vocês podem ver, tá? Depois a gente vai ter canais lacrimais, tá? Que vão para a região aqui do nosso olho e também vão ali para nossas fossas nasais, tá? E que às vezes quando a gente chora, né, a gente acaba escorrendo o nariz. Não é uma excreta do nariz em si, e sim gotículas de lágrima que acabam escorrendo pelo nariz, tá? E para que serve a lágrima, professor? Então, a lágrima não serve só para a gente chorar, né? Ela tem uma função biológica que é da lubrificação do nosso olho, tá? Além de lubrificação, ela também tem propriedades antibióticas contra algumas bactérias que podem ficar aqui na nossa região do olho, tá? Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas se a gente ficar muito tempo, tá, na frente do computador ou olhando para uma região muito clara, a gente acaba liberando uma grande quantidade de lágrimas. Tá? Por quê? Por que o olho ele começa a se encher? Porque ele está se ressecando com uma facilidade muito grande. Tá? E aí, o que o nosso corpo entende? Que ele tem que produzir lágrimas para lubrificar. Por quê? Aqui na retina, né, no nosso olho, é uma região muito sensível. Tá? Ainda para ajudar, a gente tem as pálpebras, tá? Essa região de pele que a gente tem em cima do nosso olho. Quando a gente abre e fecha, é uma região de atrito, é como se eu estivesse esfregando uma pele sobre a outra. Tá? Então, a gente tem ali uma região muito sensível. Se a gente não tivesse essas lágrimas para fazer essa lubrificação, o que ia acontecer? Ia causar algum tipo de dano naquele tecido, ia machucar. Tá? Por isso que é muito importante as lágrimas estarem lubrificando essa região. Tá? Além disso, elas também têm uma propriedade de defesa contra micro-organismos, né, contra bactérias, alguns fungos que acabam entrando em contato com o nosso olho. Tá? Então, a água também ajuda na proteção contra o nosso organismo. Né? A água também faz parte da saliva, né, uma secreção que protege as células e revestem a boca e ajuda a prevenir as cáries. Mas ela sozinha não faz milagres. Né? A escovação após as refeições é essencial, além de ser importante para a digestão dos alimentos. A água ainda está presente nas articulações, né, como são as conexões entre os ossos, como joelhos, cotovelos e punhos, calcanhares, servindo como lubrificante, permitindo que realizamos movimentos com maior facilidade. Tá? Com a idade, é comum sentirmos dores nas articulações, fato relacionado com a diminuição de água do corpo, entre outros fatores.
a água também protege o nosso corpo contra algumas substâncias ou seres indesejados, como certos micro-organismos causadores de doenças. O muco produzido no nariz, por exemplo, é rico em água e tem essa função. Tá? Então, além da lágrima, né, a saliva e o muco que a gente tem no nosso nariz, tá, ajuda na proteção com propriedades antibióticas, né, protegendo contra outros micro-organismos. Além disso, a gente tem um líquido chamado líquido hialurônico, tá, que a gente tem dentro dos nossos articulações, tá? Dentro aqui das articulações das mãos, do joelho, cotovelo, ombro, todos os locais onde encontram os nossos ossos, a gente tem um encontro entre um osso e outro, a gente tem uma articulação. E dentro da articulação, a gente tem líquidos que ajudam a lubrificar para que a gente consiga fazer um movimento. Tá? Por quê? Ali eu tenho a união de duas cartilagens. Se a gente não tivesse lubrificação, o que ia acontecer com essa cartilagem? Ela ia desgastar muito rápido. Tá? E com esse desgaste muito rápido, tá, ia causar dor. Tá? Inclusive, é um dos fatores que influencia, tá, num processo chamado de artrite e artrose, que é uma doença que acaba atacando pessoas mais velhas, tá, mas também pode acontecer em pessoas mais novas, tá, com idade menos avançada, devido ao desgaste que a gente tem de articulações com movimentos repetitivos. Tá? Primeiro é a artrose, depois vai para o estágio de artrite, se eu não me engano. Tá? Mas as duas estão relacionadas com o desgaste da cartilagem, tá, das articulações. Por quê? Consequentemente, teve uma perca, né, desse líquido, tá, das articulações e, consequentemente, essas cartilagens elas começaram a ter um desgaste maior, tá, e aí vai causar dano, vai causar muita dor naquela pessoa. Beleza? Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, tá? Eu vou deixar duas atividades para vocês resolverem lá na plataforma Plural, tá? A gente não vai resolver da apostila hoje, eu vou deixar para vocês dentro da plataforma, juntamente da aula, tá? Lá na opçãozinha de atividades, tá? Então, tarefas, né? Lá vai ter o link para a aula, tá? Vocês vão assistir, e abaixo vai estar escrito assim, tarefas. Lá vai ter duas perguntinhas para vocês responderem. Copiem e respondam no caderno de ciências, tá? E enviem para mim lá no meu privado no WhatsApp, tá? Por quê? Porque está valendo nota como tarefa, tá? Então, para mim saber se vocês estão realmente fazendo, eu quero que vocês copiem essas perguntas, respondam e mandem para mim a foto dessa atividade resolvida, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui então. Na nossa próxima aula, a gente volta com a correção dessas atividades que eu vou deixar para vocês na aba de tarefa, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição de todos vocês, beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.